Boa noite, bem-vindo a mais um webinar da XP Private. Hoje eu estou tendo a honra de estar acompanhado com Gabriel Leal, sócio fundador da XP, está aqui desde o início. E o Gabriel, ele teve a chance de participar de todo o roadshow da XP. Então, assim, toda a história nossa de começar a visitar os investidores fora do Brasil, os investidores dos Estados Unidos, Europa, rodou muito na Europa, rodou muito nos Estados Unidos. E hoje eu vou fazer um bate-papo informal aqui com ele para pegar um pouco com ele de como foi essa experiência. Mas antes de falar um pouquinho dessa experiência de roadshow, Gabriel, eu queria te fazer uma pergunta que muita gente fez para a gente. Por que a gente fez a emissão nos Estados Unidos e não fez no Brasil? Legal. Bom, obrigado aí, Benny, pelo convite. É uma honra estar aqui hoje dividindo a experiência com vocês que a gente teve nas últimas semanas, últimos meses na companhia. O Benny faz essa brincadeira de que eu sou sócio fundador, mas é só uma brincadeira. Eu estou há muito tempo, mas não desde o início. Estou há mais de 13 anos na empresa, então já passei por muitos momentos aqui. E agora, acho que na quarta-feira da semana passada, a gente teve um reconhecimento do mercado, um reconhecimento super bacana de toda a nossa história. De fato, a gente começou há 18 anos atrás, começamos do zero. O Guilherme começou a empresa do zero, sem apoio de ninguém. E foi conquistando um dia após o outro, e foi desenvolvendo a empresa. Enfim, para dividir essa experiência, acho que aqui tem várias coisas legais que eu gostaria de dividir com vocês. Hoje a gente conversou com todo o time Private, e todo o time que assessora os maiores clientes da empresa, dividimos um pouco da experiência com todo mundo. E essa pergunta que o Benny me fez, já para começar já com saia justa, né? Mas é bacana, essa pergunta é importante porque a gente desmistifica várias questões que foram colocadas, eu acho que ao longo do nosso roadshow, ao longo desse processo nosso de abertura de capital lá fora, que muitas vezes não foram bem colocadas, né? E teve um fator determinante na história da empresa que fez com que a gente tomasse essa decisão de abrir o capital nos Estados Unidos. Tem uma questão regulatória que aqui no Brasil, a única forma de você conseguir, pelo menos no nosso mercado de instituição financeira, a única forma de você deter o controle da companhia é você ter pelo menos, no mínimo, 25% do capital total. Isso é uma legislação brasileira. E ao a gente ser listado lá fora, a gente permite que a companhia ela tenha muito mais flexibilidade nesse processo sem que a gente perca o controle. Ou seja, em outras palavras, permite com que a gente vá capitalizando a companhia, que a gente vá capitalizando a XP ao longo da jornada, ao longo dos próximos anos e tornando a companhia mais forte sem a gente perder o controle. Então, quando a gente viu que isso era um gargalo para a gente aqui no Brasil, e isso limitava os nossos planos de crescimento. Inclusive, acho que hoje até de tarde saiu uma matéria muito interessante no Estadão, acho que ele vai ser replicado amanhã no Jornal Impresso. A gente conversou com uma jornalista da área de finanças, onde a gente deixou isso muito bem claro. Quando essa ficha caiu para a gente que aqui, a abertura de capital aqui nos limitaria muito na captação, né, na capitalização da companhia, a gente automaticamente tomou essa decisão de ir lá para fora. E a gente sabe que isso dependendo da forma como isso é colocado no mercado, isso gera interpretações. Poxa, como é que pode a XP, que aqui no Brasil sempre lutou por democratizar o mercado financeiro, agora está indo lá para fora? E, gente, não é que a gente fala uma coisa e faz outra, absolutamente. A gente simplesmente só foi lá para fora. Se essa regra pudesse ser feita no Brasil, a gente permaneceria aqui, a gente seria listado aqui sem dúvida nenhuma. Mas isso foi um grande gargalo e por isso que a gente foi lá para fora. E agora tem alguns outros pontos que acabou que gerou outras dúvidas com relação ao... e aí foi colocado, acho que de alguma maneira, em alguns veículos de mídia e tal, de que nenhum investidor brasileiro teve acesso, né? E que a gente não permitiu acesso a nenhum investidor brasileiro. Então, quando você decide ir para fora, quando você decide listar sua empresa fora do Brasil, automaticamente você fica proibido de ofertar esse processo no Brasil.
porque você não pode fazer uma venda ativa. A CVM ela é clara, tem uma regra clara, específica, de que você não pode ofertar ativos offshore no Brasil. Então, isso é uma regra clara. Esses ativos eles só podem ser ofertados lá fora. E como os fundos brasileiros compraram? E o que acontece? Não só os fundos brasileiros, mas os fundos do mundo inteiro, os investidores interessados em participar das ofertas, eles procuraram os bancos coordenadores. Perfeito. Os bancos que são coordenadores da emissão da XP, eles procuraram os bancos coordenadores, foram atrás da oferta. A grande maioria deles, inclusive, foi até os Estados Unidos para conversar não só com a empresa, mas também com os bancos. E existe toda uma regra muito rígida por parte dos bancos em quem vai participar desse processo. Então, de fato, tiveram algumas casas que acabaram sendo excluídas da oferta, porque na visão dos bancos, que são os coordenadores da oferta, e eles é que detêm o poder de incluir ou excluir investidores, na visão dos bancos, tiveram algumas casas no Brasil que fizeram uma oferta irregular do produto, ou seja, algumas casas, alguns gestores no Brasil ofertaram o IPO para sua base de clientes como um chamariz, ou seja, como processo de venda para capturar recursos, para capturar investidor. Então, na visão dos bancos, isso oferecia um risco para eles, bancos, coordenadores, porque eles têm eles têm que ser diligentes nesse processo. Então, esse foi um fator que determinante para que eles permitissem ou excluíssem gestores. Então, o primeiro ponto é isso, o potencial é a gente ter flexibilidade para continuar capitalizando a empresa. Segundo ponto é que, infelizmente, a gente não pode fazer uma oferta ativa, dado que é um produto offshore, né, uma listagem offshore. E terceiro, a exclusão ou a inclusão de gestores é um processo criterioso dos bancos que são coordenadores da oferta. E por último, que é um ponto super interessante, praticamente cerca de 1/3 da oferta ele foi destinado para gestores de ações brasileiros. Gestores de ações brasileiros que foram até Nova York, conversaram com os bancos e tinham estruturas adequadas para comprar a oferta, entraram na oferta. E por uma estimativa nossa, cerca de 300 mil cotistas fazem parte desses fundos, né, têm dinheiros investidos nesses fundos e que participaram da oferta. Então, a gente não tem a menor dúvida que muitos investidores brasileiros acabaram participando da oferta de maneira indireta através dos fundos que conseguiram entrar. Então, esse é um pouco do panorama, isso foi o que aconteceu. A gente não tem a menor dúvida que a nossa missão de democratizar o mercado financeiro brasileiro, de levar acesso, conteúdo, informação, serviço para todos os perfis, seja do investidor mais sofisticado até o investidor menos sofisticado. Esse é o nosso DNA. A gente nasceu como uma empresa voltada para serviço, para assessoria de investimentos e cada vez mais a gente vai lutar nessa direção. Legal, Gabriel. Deixa eu dar um recado aqui. A gente está com o chat aberto, então se alguém tiver alguma pergunta que queira colocar, eu estou lendo aqui enquanto eu estou conversando com o Gabriel e posso trazer a sua pergunta para ele também. Próxima pergunta também é uma pergunta que eu acho que a gente escutou de muita gente, Gabriel, muito cliente, e que eu diria que também é uma das perguntas quentes. O que vai mudar na XP depois dela estar listada na Nasdaq? Acho que é uma pergunta importante, mas que a resposta ela é simples. A gente só listou a empresa para fortalecer cada vez mais o nosso projeto, a companhia e todas as frentes que a gente tem aqui dentro da empresa. De fato, a gente hoje, quem são os nossos principais concorrentes são os grandes bancos brasileiros. E são instituições extremamente sólidas, lucrativas, e a gente luta contra eles. Então, o IPO ele nada mais é do que um passo para que a empresa ela vá se consolidando e vá se solidificando cada vez mais e fortalecendo os projetos internos, as linhas de negócio, a diversificação e cada vez mais investir em fidelização e aumentar os serviços para os nossos clientes. A gente, enfim, como eu comentei aqui no início do papo, a gente começou lá atrás do zero e a gente foi fazendo diversos eventos. Para quem não conhece bem a nossa história, o primeiro evento que a gente teve com um investidor foi em 2010 com um private equity chamado Actis, né, um private equity britânico. Esse foi o primeiro evento da companhia
onde a gente fez uma emissão 100% primária. Isso em 2010. Logo na sequência, em 2013... Valor de 500 milhões de reais. Em 2010, esse fundo da companhia. Avaliou a XP em 500 milhões de reais. E a gente fez uma oferta 100% primária. E naquela época, vocês já foram muito longe, a primeira corretora a conseguir esse valor. E a gente, enfim, continuou trabalhando. Em 2012 foi o segundo evento, que foi a entrada de um fundo britânico, a General Atlantic. Fundo americano, britânico, fundo americano, que avaliou a gente 2 anos seguintes 1,250. 1 bilhão 250 milhões de reais, logo 2 anos seguintes. Esse foi o segundo evento. Em 2015, a gente teve mais um evento para a General Atlantic, onde a gente vendeu mais uma participação pequena para eles e fez mais uma emissão primária, fortaleceu de novo a empresa. Em 2017, a gente estava preparando a companhia para abrir capital no Brasil e fortalecer de novo a companhia, fazer uma emissão primária e ser uma empresa listada. Foi quando o Itaú entrou de sócio aqui na empresa. E aí acho que vale um parêntese, até para explicar esse movimento. Foi um movimento onde a gente gerou uma credibilidade muito importante, com um baixo nível de governança. Quando eu quero dizer baixo nível de governança, o controle 100% dos sócios executivos, e o Itaú com 2 membros no conselho de 7. Ou seja, a gente conseguiu unir a credibilidade do maior banco privado do país, de uma instituição de mais de 90 anos, que colocou aqui na empresa 6 bilhões de reais. Para a gente foi extremamente estratégico, ganhamos esse selo de credibilidade e mantivemos 100% da autonomia e do controle da empresa. Então, se você for olhar no retrovisor, todos os movimentos que a gente fez na nossa história foram movimentos de fortalecer a empresa, de gerar mais credibilidade, fortalecer a companhia e, consequentemente, dar mais segurança para o investidor. E agora, 2019, não é diferente. Então, foi mais uma emissão primária relevante, a maior parte da oferta foi primária. Teve uma saída pequena dos sócios, tanto executivos quanto dos sócios investidores, General Atlantic e Dynamo, e a grande capitalização foi primária da empresa. E é isso, então assim, nada muda, muito pelo contrário, o projeto segue ainda mais forte, cada vez mais a gente aumentando o nosso leque de serviços, trazendo mais segurança para o investidor, e de fato disputando o mercado financeiro com as maiores instituições no Brasil. Gabriel, agora entrando um pouco aqui no assunto do Roadshow, né? Essa experiência que eu acho que deve ter sido super enriquecedora para você e para os executivos que participaram. O que chamou mais a atenção dos investidores para comprar a XP, né? Comprar uma participação da XP, e essa demanda, né, que chegou aí a 14 vezes, então assim, qual que foi, talvez na tua visão, os pontos que foram os mais importantes? Legal. Bom, gente, foi um processo bem intenso. A gente fez, em julho, a gente fez uma visita a alguns investidores num processo bem ainda informal, só uma conversa bem sem nenhum dado, sem nenhuma informação. Em novembro a gente fez um processo que é chamado do Testing the Waters, que você daí já faz uma conversa mais estruturada. E há 2 semanas atrás a gente foi para fazer de fato o Roadshow. E o que ficou claro, eu acho que para a gente, é que enfim, o mercado financeiro está numa transformação, se bobear todos os mercados, né? Todos os segmentos. Eu acho que a tecnologia no mundo, alinhado com uma abundância de capital muito grande, juros zeros no mundo, isso permite muito empreendedorismo. Então, todos os segmentos do mundo inteiro eles estão em ebulição, todo mundo empreendendo com a tecnologia e disruptando o formato atual. E o mercado financeiro não é diferente, no Brasil e no mundo ele está numa ebulição. E o que nos chamou, pelo menos nas conversas, acho que são 2 pontos interessantes. O primeiro é que, de fato, o fato da gente ter construído uma companhia com uma cultura muito forte, uma cultura que está enraizada, acho que nos nossos 2.500, 2.300 funcionários, uma cultura que faz com que a gente se reinvente todos os dias. É muito fácil você começar um negócio novo, o difícil é você se reinventar, porque, enfim, começar é uma opção de todos. Começar uma página em branco é a opção de todos, mas se reinventar
é realmente o desafio de todo empreendedor. Então, o fato da gente estar há 18 anos fazendo o que a gente faz e se reinventando, porque bem ou mal, há 18 anos, quando a gente começou era uma coisa e a companhia foi mudando. Esse track record, e isso é muito alavancado por uma cultura muito forte da empresa, que é uma cultura que são 3 pilares, né? Que é o sonho grande, a mente aberta e o espírito empreendedor. Então, quando você explica isso para o investidor, que fala, olha, eu não sei onde é que vai estar o mercado daqui a 5, 10 anos, mas se eu tiver as pessoas dentro da empresa que têm um sonho grande, que têm a mente aberta, se o sonho grande é autoexplicativo, acha que tudo é possível. A mente aberta onde você não é dono da verdade, você está sempre aberto a escutar coisas novas e a mudar se necessário. E terceiro, o espírito empreendedor, que ou seja, a gente quer que todas as pessoas aqui se sintam donos da empresa e se tem alguma coisa errada, vai lá e corrige. Se você tem essa cultura enraizada, a chance da sua empresa sobreviver num cenário de disrupção e de competição, ela aumenta. Então, isso é uma das coisas que a gente acha que é um valor muito grande dentro da empresa, é um valor intangível, né? Não é aquilo que você mede, mas é um valor intangível aqui dentro e que a gente tem certeza que fortalece muito o grupo. Foi um dos principais pontos. Quando a gente explicava, você via que o investidor, ele gostava disso, né? Então esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, sem dúvida, é o crescimento. Assim, acho que o track record nosso é uma linha mais racional, né? Aqui acho que a parte da cultura é uma linha mais emocional. Você me contou numa conversa de corredor até da diferença da costa oeste e costa leste, né? Que um é mais ligado em cultura, outro é mais ligado em número, né? Acho que isso é legal dividir. Um dado bacana, né? A gente visitou investidores da Ásia, Europa, Estados Unidos. Estados Unidos ficou bem marcante assim, o perfil do investidor. Você pega um investidor da costa leste, ali mais Estados Unidos, Nova York, Boston, até mesmo Chicago, né? Que é do velho investing. Né? Do velho investing, a turma que quer ver para crer, né? Então você pega ali, é um investidor muito mais racional, um investidor mais de conta, ele quer modelar, ele quer saber, legal, esse é teu crescimento, teu lucro, onde é que você vai estar daqui a 3, 5 anos. Então é uma turma mais planilha mesmo, fazedora de conta. Quando você vai para o lado oeste dos Estados Unidos, que pega a Califórnia, ali a turma do Vale do Silício, São Francisco, que é um pouco da vanguarda da inovação, é uma turma muito mais, acho que lúdica não é a palavra, mas uma turma mais que quer saber muito mais quer saber da sua cultura, né? Como que o time interage. Né? Qual é a tua visão de futuro, como é que você vê o mercado, o mundo, etc. Então, é uma conversa muito mais inspiradora, assim, né? Uma linha muito mais visionária. Então, tem uma diferença bem grande aí dos investidores, foi bacana, um aprendizado. E voltando aqui, eu acho que assim, é isso, assim, o que chamou, acho que o que na nossa conversa, uma percepção nossa é que primeiro, um lado mais emocional, de que a gente tem uma cultura forte, que isso transforma a empresa todos os dias. E o outro lado, uma linha mais racional, de que a gente tem track record. Nos últimos 3, 5 anos, a gente demonstrou um track record de crescimento, tanto em crescimento do top line, ali, clientes, custódia, receita, quanto o bottom line de lucro. Acho que hoje em dia tem muita empresa que está muito preocupada com o top line, né? Vamos crescer, vamos fazer receita, abrir cliente, conta, etc., mas não se preocupa tanto com o bottom line e que no fundo isso importa muito. Eu acho que o mundo do crescimento, sem se preocupar com o lucro, ele tem uma vida útil. Acho que ele tem uma vida útil que é uma vida útil que é perigosa, né? Se você, a qualquer momento que você engaja, que você não gera o crescimento, você fica em xeque. Gabriel, uma outra pergunta, assim, mercado financeiro, assim, de uma maneira geral, né, muita gente fala que você pega os Estados Unidos, eles estão 20, 30 anos na nossa frente, né, no mercado de uma maneira geral. O mercado financeiro também tem um pouco isso, né, na nossa história a gente sempre contou muito a história da Charles Schwab, né, que a gente foi lá, que a gente aprendeu, que a gente viu. Nesse bate-papo de roadshow, a turma comparava Estados Unidos e Brasil, assim, via oportunidade, assim, vocês exploraram esse assunto? É curioso que obviamente, o investidor de lá ele já viu muita coisa, né? Então ele sempre tentava trazer um paralelo para o mercado americano que ficava fácil para ele fazer a análise dele. E esse ponto que o Benny colocou aqui aparecia muito nas reuniões.
era curioso que alguns investidores, então vocês são a Schwab da década de 80, só que na década de 80, vocês são os broker-dealers aqui nos Estados Unidos de 1980, da década de 90, e de fato tem uma similaridade no movimento. O que aconteceu, né? Nos Estados Unidos da década de 80 você teve uma forte redução da taxa de juros, e isso fez o mercado financeiro americano se desenvolver muito, né? A alternativa de produtos, a sofisticação, e eu acho que, obviamente, guardadas as devidas proporções, você teve lá nos Estados Unidos também empresas que tomaram a frente e confrontaram os bancos, né? Que bateram de frente ali com o status quo. A Schwab, ela tem um modelo diferente do nosso. Hoje ela parece muito mais um banco do que uma empresa de investimentos, ela já é muito mais híbrida, mas ela de fato serviu muito de inspiração da forma como ela sempre se colocou com o mercado, né? De mudar o status quo, durante um tempo a Schwab fazia lá o Wake Up America, né? Que era um negócio meio que para mostrar para o investidor americano que não era mais aquilo que ele estava acostumado. Então, o investidor tentava fazer esse paralelo com a gente. E, de verdade, eu acho que tem muitos paralelos. Tá? Estamos falando aqui da maior economia do mundo, de um mercado de 15 trilhões de dólares, hoje o PIB americano, acho que é alguma coisa nessa. Então, sim, são outros números, mas, de fato, o que a gente vive hoje no Brasil tem a similaridade, primeiro, acho que de uma redução muito agressiva da taxa de juros, né? O Brasil, a cultura de investimento do brasileiro, ela foi formada em cima de uma taxa Selic, né, de um perfil, ela construiu um perfil de investidor, né, que é o rentista que compra o CDI e que tem o melhor dos cenários, né, que é alta rentabilidade, alta liquidez e baixo risco. Então, e isso de fato não existe mais, pode ser até que piore ainda mais nos próximos anos, e isso força todo um ecossistema a se reinventar. Então você vai ter a sofisticação em produtos alternativos, você vai ver o crescimento de produtos financeiros imobiliários, você vai ver o crescimento de equities e private investimentos de mais de longo prazo. Então, essa é um pouco a nossa aposta. E era bacana, porque você ia conversando com o investidor ia entendendo porque ele fazia analogia do passado. Então, se tudo der certo, óbvio que isso depende um pouco da conjuntura brasileira. O Brasil tem os seus altos e baixos, a gente sabe, mas se o cenário permanecer do jeito que ele está se desenhando durante um tempo longo, acho que a gente pode sim viver um Brasil parecido com os Estados Unidos, talvez na década de 80, no sentido de desenvolvimento do mercado e transformação da cultura. Gabriel, quem foi o investidor que você visitou que você sentiu, você e o grupo se sentiram mais desafiados e por quê? Assim, que você participou, falou assim, esse cara me tirou... Essa pergunta é difícil. Não, tiveram alguns investidores muito, muito interessantes na linha de fazer algumas perguntas que geravam algum tipo de reflexão com relação a mercado, evoluções. Assim, do ponto de vista de número e tal, a gente vive aqui dentro, né? A gente sabia, então qualquer pergunta era facilmente respondida. Agora, acho que sempre tem algumas provocações quando um investidor americano pegava lá algumas coisas que aconteceu no mercado americano e ele trazia isso, olha, se isso que aconteceu aqui também acontecer no Brasil, como é que vocês acham que reagiriam? Então, acho que essas condições que acho que geravam um pouquinho não de desconforto, mas gerava aquela reflexão, interessante, isso aqui a gente tem que pensar um pouquinho melhor. Porque a gente brinca, né? Você só constrói o futuro, você não constrói o futuro pensando nele, né? Você constrói o futuro fazendo o dia a dia, né? À medida que as dificuldades vão aparecendo, os desafios, os problemas, você vai construindo as soluções e você chega no futuro. Então, você pensar em algo que você ainda não está vivendo é sempre mais difícil. Mas isso foi até um dos aprendizados muito legais desse roadshow, é que o fato de você se conectar com investidores que já viram coisas parecidas, isso ajuda muito você a discutir. Então, a gente conseguiu atrair grandes investidores bolsos, né, super inteligentes, e que a gente espera que eles nos ajudem com essas questões a
aí pensando a companhia para o futuro. Então, isso é uma coisa importante, né, Gabriel? Assim, esse bolso inteligente, né? Pessoas que te desafiem, que a conversa te façam pensar um pouco nos caminhos, né? O que é legal é você pega um fundo, sei lá, de Boston. Pô, o cara tá olhando finanças no mundo inteiro. Então, para ele está vendo lá o que está acontecendo, o mercado inglês, que é um mercado extremamente mais maduro, que já evoluiu muito, que as regras já são completamente diferentes. Então ele está vendo o que aconteceu lá. Depois ele vai para o mercado asiático, você tem um boom demográfico, você tem crescimentos enormes, então ele está vendo a linha que está indo lá, um segmento mais tecnológico, mais digital. Aí ele olha o mercado americano que já sofreu por muita coisa. Então o que é bacana é que você pega portfolio managers, né, gestores de dinheiro que estão olhando financials no mundo inteiro. E aí ele está vendo o que está acontecendo em mercados mais emergentes, mercados mais desenvolvidos, mercados que já evoluíram mais ou menos, e ele te faz as provocações nesses cenários. Então, isso, sem dúvida nenhuma, a gente espera, né, que com essa abertura de capital e com acesso a essas pessoas, a gente possa continuar nos provocando internamente e construir uma empresa cada vez melhor. Ô, Gabriel, você ficou aí 10 dias numa viagem intensa, eu acabei acompanhando contigo um pouco por WhatsApp, né? Volta e meia a gente trocava uma mensagem, eu vi era voo que saía meia-noite, chegava às 3 da manhã na outra costa, ia trabalhar, você, Guilherme, Karel, Fredinho, né? Nosso diretor, Bruno Constantino, nosso CFO. Qual foi o momento, assim, duas perguntas, qual foi o momento, assim, alegre, que vocês assim, o grupo, estamos conquistando, e um momento triste, assim, de aflição? Eu acho que o momento que gera uma ansiedade maior é o começo, né? Porque o começo você está ali fazendo as primeiras reuniões e aí você não sabe muito bem, né? Legal, você está falando, você está ali ao mesmo tempo, você está acompanhando as ordens, né? Aí a ordem ainda não começou a vir, né? Será que o investidor está gostando? Por que ele não mandou a ordem ainda? Então acho que o início da jornada é um início que gera uma ansiedade, gera uma angustiazinha. O time, a gente ensaiou pra caramba no fim de semana, a gente foi um final de semana antes, então a gente fez vários ensaios, quem fala o quê, quem é que entra, é quase que um show de música mesmo, né? Que você entra para falar, você tem ali 45 minutos, você tem que passar o teu recado, não pode dar meia volta, porque senão você já perdeu tempo e deu 45 minutos, o cara vai embora. Acabou porque você tem outra, né? Você tem que entrar em outra. Então, então no início você fala assim, será que eu falei tudo que tinha que falar? Será que eu esqueci de alguma coisa? Será que o cara entendeu? Porque 45 minutos... 200 e quantas reuniões? A gente visitou 210 investidores em 8 dias corridos. Na verdade, 9 dias corridos. Então, 9 dias corridos foi uma média de 25 por investidor. Tiveram alguns encontros que foram group meetings, né? Onde tinha lá 5, 10, mas, enfim, tinha... Então, ansiedade começo, felicidade. Não, felicidade, tinha algumas reuniões que a gente sentia que o investidor... tiveram várias reuniões que o investidor, ele... te dava um feedback meio que na lata, assim. Tinha uns investidores que o cara era direto e era muito bacana quando alguns deles davam uma resposta, davam feedback de muito positivos, né? Tamo juntos, conta comigo. Tipo assim, amazing, nunca vi uma empresa com um track record tão bacana, com uma história tão legal, com uma história de superação tão bacana no mercado financeiro. Então, assim, acho que os investidores tinham alguns que demonstravam isso na hora. E isso deixava mais autoconfiante, né? Porque você está ali, você está no campo de batalha, você está no fundo fazendo uma venda, né? Você está vendendo a tua empresa. Então você ter ali na hora o comprador te falando, olha, espetacular, que bacana, quero fazer parte. Então isso dava pra gente uma autoconfiança para ir para a próxima, né? Porque sair já ia para a próxima. Eu tenho umas perguntas aqui, mas antes eu quero fazer uma última pergunta minha antes de abrir aqui para as perguntas do público. E qual que é a sensação do investidor gringo, americano, europeu quanto ao Brasil? Né? Porque a gente no final está falando de uma empresa brasileira, estamos vendendo Brasil. Como que é a reação para o Brasil? Perfeito. Não, esse ponto, até a gente comentou hoje de manhã no nosso bate-papo, na primeira rodada que a gente fez, numa rodada ainda super informal que chama Non-Deal Roadshow, uma rodada que você vai só para
enfim, conversado de uma maneira informal com os investidores, isso foi em junho. E em junho, impressionante como a reação sobre o Brasil acaba que, como era uma agenda mais flexível, as reuniões às vezes se estendiam um pouquinho mais e acabava entrando às vezes um pouco no Brasil no momento e ainda tinha um ceticismo grande. Olha, legal, estamos esperando a reforma que tanto se fala, ainda não foi aprovada, a gente vai esperar aprovar. Então é interessante como às vezes a gente daqui, às vezes não, né, mas o fato de você ser local, nativo, né, do seu país, você tem uma leitura muito mais, você consegue antecipar alguns movimentos, né? Então o investidor estrangeiro ele prefere algumas confirmações, principalmente de Brasil, né? Por tudo que o Brasil a gente sabe, né? Já viveu, né? Foi, voltou, de idas, né? E vindas, de promessas e não entregas, etc. Acho que o investidor estrangeiro ele decidiu ver para crer. Então ele decidiu esperar um pouco mais, por mais que ele entre na festa um pouquinho mais atrasado, mas ele vai entrar numa festa quando ela já está rolando. Então ali em junho ficou claro que esse era o cenário, ainda tinha uma descrença, via que estava se tentando fazer algumas coisas para mudar o país, mas ainda tinha algumas dúvidas. E a gente sempre conversando otimista, né? E o investidor, não, legal, vamos ver. E agora, gente, é completamente diferente. De verdade, foi uma mudança radical. Os investidores que, enfim, muitos deles já tinham posição em empresas investidas no Brasil, né? Empresas que já são listadas, instituições financeiras já listadas e outros segmentos também. E a mudança é visível, assim, a mudança é cristalina. Assim, acho que todos eles já perceberam que, de fato, algumas barreiras, diria, intransponíveis foram superadas, e a grande maioria deles muito otimista, tá? Muito otimista, principalmente uma questão, primeiro, acho que do ciclo de juros, segundo, numa visão de crescimento atrasado, né? O Brasil tem aí um lag, né? De 3, 4 anos de... Pelo menos, né? 3, 4 anos que a gente ficou parado, se né? você pegar um PIB, ele está talvez aí 8% atrasado. Então, tem, na verdade, um gap muito grande para você fechar até você, de fato, começar a buscar produtividade na indústria e buscar outros gargalos, né? Então tem essa questão estrutural de juros, que é um negócio que a gente nunca viu, tem um gap de passado recente e tem uma visão muito otimista da equipe econômica. Sem entrar aqui na discussão política, mas na parte econômica, tem uma visão muito positiva de que a equipe econômica está indo numa linha importante de fazendo mudanças. O dever de casa, né? Estamos fazendo o dever de casa. Então é uma equipe muito técnica, uma equipe que, enfim, está com uma cabeça de trazer o investidor para investimentos de longo prazo, infraestrutura, investimentos que não é aquele investidor rentista, né, que vinha para pegar o carrego dos juros, mas e sim talvez um dinheiro que venha para gerar atividade no país. Então a visão ela é bem positiva. E a gente acaba sendo uma empresa inserida muito nesse contexto, né? Porque você pega, bem ou mal, a gente está inserido dentro do mercado financeiro, que acaba também pegando um pouco desse vento. Até hoje a gente sempre vê, a gente fala que a gente sempre teve o headwind, né? O vento de frente, vento contra, e agora a gente tem o tailwind, que pode ser, né? Que esse movimento ajude ainda mais a companhia a crescer. Então, mas é bem positivo, é bem diferente do que estava 6 meses atrás. Legal. Tem uma pergunta aqui que eu acho que para nós dois: como vocês se sentem sendo os protagonistas do maior IPO brasileiro na Nasdaq? Então você começa, depois eu falo da minha Depois eu quero parte. Que você fale também, depois eu quero que você fale. Não, especialmente eu vou falar muito para mim, assim, eu estou na empresa tem 13 anos, né? Entrei aqui, na verdade nós não éramos nem instituição financeira. A gente era um assessor de investimento, a gente tinha uma empresa, a gente atuou no investimento e a gente distribuía uma corretora. Então, para a gente é um motivo de orgulho enorme, sem dúvida nenhuma, poder levar o nosso case. E quando a gente fala lá para fora, e aí voltando um pouco da pergunta anterior, você fala de Brasil,
Porque não tem como você se vender sem vender o país que você está, sem vender a oportunidade do país que você está trabalhando. Não tem como você falar assim, olha, eu sou muito bom, mas o meu país é uma droga. Não tem como, as coisas têm que se falar. Você tem que falar, olha, a empresa é boa, eu tenho track record e eu estou num ambiente, num país que vai crescer. Então, para a gente foi um motivo de orgulho, talvez duplo, né? Porque ao mesmo tempo que você consegue, você está realizando um sonho importante, você está levando a sua empresa para o mundo, você também está levando o seu país. Então foi um motivo de orgulho ainda em dobro, eu diria assim. A gente falava com orgulho da companhia, do momento que a gente está vivendo, do potencial talvez 2020 de crescimento de PIB, sei lá, de 2,5%, quem sabe até mais. Então é uma mistura de sentimento de patriotismo com sentimento de empresário que está muito contente com o seu negócio. Mas, gente, pode parecer que a gente tenha conseguido alcançar aí um super lugar, o topo, o pódio, mas não é nada disso. A impressão nossa, conversando com os investidores, é de que o negócio está só começando de verdade. É o início. É o início. Do meu lado, assim, Gabriel, assim, o que eu sinto é que essa nossa cultura de pertencimento, né, que a empresa inteira participou, eu acho que esse é o barato, assim, você participou, você construiu junto uma história de muito sucesso no mercado financeiro. Está construindo. Né? Você tem um marco, mas você continua construindo uma história de muito sucesso no mercado financeiro. Eu me preocupei, a gente estava junto em Nova York, né, e tinha um time grande nosso lá, comemorando, chorando, se emocionando. Depois eu vou contar um pouquinho dos bastidores aqui para vocês. Mas eu me preocupei em saber como o time estava no Brasil, né? E de lá liguei para alguns e depois aqui perguntei. E a turma falando que assim, a sensação que a gente sentiu lá foi a sensação que a turma sentiu aqui. A turma aqui chorando, comemorando, porque é uma sensação de uma empresa que está muito junto, uma empresa que construiu de fato algo novo no mercado financeiro. Quando o Gabriel fala que a gente só está começando, é porque esse é o sentimento de um grupo que agora está mais forte para chegar onde quer chegar. E onde a gente quer chegar, a gente quer ser a maior empresa do mercado financeiro do Brasil, sem sombra de dúvidas. Né? Mas bem, quando você entrou para aqui também, a gente praticamente não tinha private, né? A gente tinha uma área muito pequena, o time está aí até hoje, mas era uma área... mas acho que essa sensação também é sua, né? Porque em 5 anos aí a gente colocou o nosso segmento private, sem dúvida, no meio das maiores instituições do Brasil. Né? E de um cliente que é extremamente exigente, sofisticado, que te pressiona no sentido de te oferecer os melhores serviços. Exatamente, no bom sentido. No bom sentido, te pressiona para oferecer, olha, eu tenho acesso aos melhores, então eu quero que você me mostre o que é melhor também. Então, acho que essa sensação também é tua, e é de todos nós. De todos nós, de todo o time. Mas acho que é isso, é uma sensação de que se a gente já chegou até aqui, dá para ir muito mais longe, né? Total. Ó, fazer uma pergunta aqui, a turma dos escritórios perguntando qual que é a importância dos escritórios da XP para a sua operação e crescimento, principalmente após o IPO. Olha, a gente falava, a gente explicava, obviamente, a gente começou como um agente autônomo de investimento, né, assessor de investimentos, e naturalmente esse hoje é um DNA da empresa, né? Isso é o core, é a coluna cervical aqui da companhia. Esse é o nosso DNA desde lá de trás. O Guilherme começou a empresa, eu entrei aqui, ainda era um agente autônomo de investimento. Então, eu acho que esse momento que a empresa vive, ele reverbera para todo mundo, né? Eu acho que é um momento especial para todos e é um momento que toda a nossa rede de assessores, ela certamente vai capturar muito crescimento em cima, porque eu acho que a gente traz, de novo, um selo de confiança, né? Primeiro os fundos de private equity, depois o maior banco privado do país e depois os investidores mais, diria assim, espertos, né? Os investidores mais inteligentes do mundo, que veem o mundo inteiro, gostaram do nosso case, tanto é que compraram. Então, e isso não é à toa, isso é porque de fato tem valor, é percebido pelo mercado. Então, eu acho que é para vocês também se orgulharem disso, vocês fazem parte disso. E também e que isso ajude vocês ainda mais a estar ainda mais próximo dos clientes, pedirem um voto de confiança dos maiores clientes de vocês
para que eles continuem acompanhando a gente nessa jornada. Então eu acho que é só positivo. E a gente falou aqui, né, do paralelo, talvez, com os Estados Unidos, da década de 80. O brasileiro, até hoje, ele nunca precisou conversar com ninguém inteligente, né? Eu diria assim, ninguém é dedicado a investimentos, porque até hoje era comprar CDI. Compra CDI, alto retorno, baixo risco. Isso vai mudar e cada vez mais a figura desse profissional de investimentos, ele é necessário no Brasil. Eu faço a analogia da minha família. Na década de 70, na década de 50, o Brasil teve que precisar de engenheiro civil para construir ponte, estrada, porque o Brasil estava investindo na infraestrutura, né? Também em construção. Em construção. Na década, nos anos 2000 era o boom do petróleo, no boom do petróleo era engenheiro de petróleo para tudo que é lado. Teve o boom das telecomunicações, que era engenheiro de telecomunicações. Então tem segmentos que tem boom. Eu acho que o boom que vem agora é o boom do profissional de investimento, que vai estar sempre do lado do cliente, ajudando o cliente a tomar as melhores decisões. Perfeito. Agora, Gabriel, acho que seria legal a gente dividir um pouquinho assim do nosso backstage, né? Ali, aquela história. Eu acho que foram momentos assim, de fato emocionantes, né? A gente chegando 8h30 da manhã na Nasdaq, e aí a gente escuta o CEO da Nasdaq com a palestra dele, o Guilherme, Gabriel também falou um pouco. E aí 9h30 a gente desce para tocar o sino, né? Tocar o sino. E aí e é uma coisa engraçada, porque a New York Stock Exchange, né, é que a Bovespa, você tem um mercado acontecendo, lá não, né? Lá é um estúdio de TV. É um estúdio, é isso aqui, é mais ou menos isso aqui. Isso, é mais ou menos isso. Você olha para a câmera e fica comemorando. Eu olho para a câmera e fico comemorando. E assim, é um estúdio de TV e aquele clima meio de Disney, aquela musiquinha antes do brinquedo, né? E aí toca o sino, mas é emocionante, porque de qualquer maneira dá aquela sensação de que começou uma história nova, né? O que teve muita história bacana aí. Teve várias. A gente fez o roadshow todo em inglês, né? Então, assim, chega uma hora que você já mistura inglês com português, você já não sabe mais que língua você está falando. E o dia lá é muito bacana porque é uma cerimônia, né? Acaba virando quase que uma cerimônia de casamento, né? Porque uma vez que você você já falou sim ali, você não tem mais volta, né? Casou, você vai ser listado, você vai ter o mercado como teu sócio. E tem uma emoção muito grande por trás, porque é uma conquista, né? Você passa aquele filmezinho na tua cabeça de todos os desafios, todas as barreiras que você teve que se superar. E eu acho que a mensagem, talvez uma mensagem que a gente quis passar muito, e o Guilherme passou isso no discurso dele lá, um momento antes de ser listado, né, de tocar o sino, é que empreender é algo que compensa, né? Se você faz a coisa certa, todos os dias, com uma visão do cliente, sempre estando do lado dele, se doando, sempre fazendo o seu melhor, chega uma hora que a recompensa vem, ela chega. Ela pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ela chega. Então a gente espera que tem muitas outras histórias bacanas no Brasil, mas a gente espera que a nossa história ela possa inspirar muita gente. E o Brasil precisa disso, o Brasil precisa de mais empreendedores. São os empreendedores que fazem o país crescer, né? Não é o Estado, ele tem o seu limite, né? Ele vai até certo ponto. A partir daquele ponto não tem jeito. O país só cresce com essa cultura do empreendedorismo, com essa cultura do empreendedor tomando risco, contratando, expandindo, investindo. E a prova de que é possível, eu acho que é a gente. Então, quanto mais empreendedores o Brasil tiver, melhor para todo mundo. Uma coisa legal, né, que muita gente fica com essa dúvida, né, que assim, que a empresa foi vendida, né, ou seja, teve a venda da sua participação no dia do sino, mas não, no dia anterior que você faz o pricing, né, que você define o preço, você já sabe qual é o preço que vai ser negociado, e no dia seguinte é a cerimônia, ali né? É só a cerimônia, né? Um dia antes você está ali... Um dia você assinou o papel no... É quase que o casamento ali no cartório. No cartório, no dia seguinte tem só a festa. Né? No dia seguinte é só a festa. Mas a festa é importante. Você não muda mais nada, né? A festa não muda mais nada, ali, o cartório já foi. Já foi. Mas é isso, na terça a gente abriu o capital dia 11, na quarta-feira.
mas na terça-feira, no dia anterior, ali definiu o preço. Você está ali no meio de todos os banqueiros, então uma experiência. A gente aqui tem uma área de mercado de capitais muito forte. Hoje nós somos a segunda instituição no mercado de ECM, né? no mercado de emissão de equities. De dívida, equity capital markets. Desculpa, equity capital markets, ações. De ações no Brasil, a gente é a segunda empresa. E a gente sempre viveu esse momento como não no lado do cliente, né? Porque a gente nunca foi cliente, agora a gente foi cliente. E eu acho que aqui tem uma... E a gente foi cliente nosso também, né? A gente foi cliente nosso. Área também nos ajudou, a nossa área trabalhou na coordenação, então a nossa área trabalhou no maior IPO de uma empresa brasileira lá fora, e a gente foi cliente ao mesmo tempo. Então foi um aprendizado, que eu acho que é um aprendizado que a gente leva para a vida, e a gente pretende trazer isso muito para os nossos clientes empresários que um dia pensam em abrir capital. A gente tem vários... A gente já ajudou alguns empresários esse ano, exemplo, Vivara, BMG, exemplos recentes aí que a gente estava do lado da companhia ajudando a abrir capital. E eu acho que o aprendizado aqui é que a gente viveu o nosso próprio IPO como coordenador e como cliente. E aí a gente aprendeu muita coisa nesse processo que a gente pretende agora levar para os nossos clientes empresários que querem abrir capital. Então, naquele dia anterior ali, aquela tensão, define preço, quem é o investidor que entra, quem não é, quem é a asset. Então, o que funciona, o que não funciona, né? Qual é o investidor que está mais apto a entrar na oferta ou menos, que quer participar, que não quer. Então, acho que foi um aprendizado muito, muito importante. A nossa área de mercado de capitais, acho que assim, foi um aprendizado super relevante que a gente quer agora levar essa experiência para os nossos maiores clientes. Gabriel, uma última pergunta para você. 13 anos, né, de companhia. Qual foi o momento que mais te emocionou ali? Sem dúvida nenhuma. Tiveram alguns momentos importantes na empresa, mas o IPO é algo marcante. É difícil imaginar que você vai fazer outra IPO, né? Até porque você só lista a sua empresa uma vez ela é listada, você não lista ela de novo, né? E dado que isso aqui é o nosso projeto de vida, que a gente vai estar aqui para os próximos 20, 30 anos, eu acho que o momento mais emocionante foi esse, porque ele acaba sendo único, né? Único, sem nenhuma previsão de ter nenhum outro. Então, foi super emocionante. Eu me emocionei, não tem como, né, não se emocionar. É um momento de vitória, ainda mais que nas condições que foi, com uma super demanda, uma demanda de mais de 10, quase 14 vezes o livro, né? E uma super demanda com os investidores mais sofisticados do mundo. Então foi algo realmente que marcou minha vida, e eu espero retribuir isso e trabalhar ainda mais agora para retribuir isso a todos aqueles que sempre confiaram na gente. Tanto clientes, pessoas físicas, institucionais, clientes da nossa área de mercado de capitais que acompanham a gente há 5, 10 anos. Podem contar comigo cada vez trabalhar mais duro para... De coração, né? De coração, isso aqui é a nossa vida. A gente mata e morre, né? No bom sentido, né? A gente mata e morre para fazer a empresa ser todo dia cada vez melhor, e podem ter certeza que agora só aumentou esse sentimento, né? Só aumentou. Gabriel, que eu acompanho sua agenda um pouco mais de perto e vi esses último mês que você praticamente não ficou em casa. Quem que você pensou na hora que você não tocou e que você gostaria, que você falou que... O Benny gosta de fazer essas conversas mais emocionais, né? Você lembra da tua família, né? Acho que é sempre assim, né? Nos momentos... Fez por eles. Nos momentos mais incríveis da sua vida, acho que você sempre lembra da sua família, né? Então você acaba sempre lembrando do seu pai, da sua mãe, você acaba sempre lembrando da sua esposa, dos seus filhos, que bem ou mal, você está aqui 12, 13, 14 horas todos os dias trabalhando, você se dedica muito pouco, quer dizer, você se dedica o tempo que acaba dando, né? Ali você sempre quer se dedicar mais, mas você acaba se dedicando às vezes menos do que você deveria. Então acaba que é uma forma de se retribuir também a paciência e confiança deles, né? Então mostrar para eles que esse apoio que eles sempre me deram, uma hora também compensa. Então você lembra sempre dessas pessoas que te acompanham que acompanham a vida inteira, né? A vida inteira. Legal.
Gabriel, super obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo informal, um pouco pessoal, um pouco profissional, e até para conhecer um pouquinho mais desse sócio super importante nosso, que é o Gabriel, que eu brinco, praticamente um sócio fundador, porque está aqui desde o comecinho, né? E responsável por toda a nossa área de distribuição na XP. Obrigado, Gabriel. Legal, obrigado, Beni, obrigado, pessoal. É só o começo, podem ter certeza. Valeu.